Estamos de volta ao Museu de Arte Moderna da Bahia com o programa Entenda Direito, que hoje apresenta para você mais um programa da série especial sobre direito ambiental. Existe, mas não é cumprida. Creio que aqui na Bahia não. Primeiro porque as grandes empresas desmatam demais e creio que as instituições que deveriam repreendê-las não fazem corretamente. Porque devido aos esclarecimentos, que assistindo a TV a gente percebe que realmente hoje há justiça sim, ambiental. Para entender melhor o tema de hoje, o professor Raimundo Andrade conversa com um especialista no assunto. Olá a todos, estamos de volta com o nosso programa Entenda Direito, com o nosso quadro de entrevistas e discussões de temas polêmicos. O tema deste programa é Justiça e Meio Ambiente. Nosso convidado especial é o Dr. Heron Santana, promotor de Justiça do Estado da Bahia, professor doutor da Universidade Federal da Bahia, da Universidade Católica e especialista em Direito Ambiental. Professor Heron, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer todo meu, doutor Raimundo. E quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui contribuindo com a TV Justiça em divulgar o direito no Brasil. Professor Heron, muito se discute do meio ambiente, o senhor como especialista sabe bastante disso. É um tema, um objeto inclusive de uma plataforma política de campanha presidencial no Brasil nesse momento. Mas para o nosso público, para o povo em geral, afinal de contas, ter uma terra sustentável, quais são as bases filosóficas dessa ideia de um mundo sustentável, de um meio ambiente produtivo, limpo? Hoje, o direito ambiental, ele está por trás de todo o posicionamento. É preciso que a gente identifique que existem pelo menos 3 grandes ecologias, um grupo, talvez um grupo ainda majoritário no nosso sistema, que é o grupo das pessoas que entendem que o direito ambiental, que o meio ambiente, ele é feito para o uso do homem, para o benefício do homem. É a corrente filosófica que se denomina de antropocêntrica. É um ambientalismo antropocêntrico. O mundo, o planeta Terra, existe, o próprio direito ambiental existem para proteger o homem, servir ao homem. Enquanto o ambiente, o environnement, o entorno, é feito em benefício do próprio homem e que resta ao homem apenas utilizar esses recursos de uma forma comedida, de uma forma sustentável, especialmente preocupada em compromisso ético com as futuras gerações. Uma outra corrente, a qual eu me filio, ecológica, entende que não apenas o homem deve ser respeitado e deve ser o centro das preocupações ambientais, mas também os animais. Porque desde Charles Darwin, que afirmou isso há mais de 150 anos, está comprovado que as diferenças entre os homens e as demais espécies são diferenças apenas de grau, não de categoria. Isso quer dizer, o homem tem uma capacidade de raciocínio maior, mas não significa dizer que os animais também não raciocinam. O homem tem uma consciência de si mais sofisticada, mas não quer dizer que outras espécies não tenham em variados graus. E a terceira corrente são os ecologistas profundos. Os ecologistas profundos, eles vão além, inclusive, da nossa posição. Autores como James Lovelock, Frígio Capra, só para citar alguns, que entendem que não apenas o homem ou os animais devem ser incluídos em nossa esfera de consideração moral e em nossa esfera de consideração jurídica também, mas toda a natureza. A legislação brasileira, a opção brasileira de implementar essas visões filosóficas da proteção do meio ambiente no Brasil, para o segmento produtivo, os empresários, é uma legislação bastante rigorosa, que impede o desenvolvimento. Para o movimento ambientalista, é uma legislação ainda muito incipiente.
queria saber do senhor qual a sua posição. Afinal de contas, o sistema jurídico ambiental brasileiro é suficiente para dar conta desta problemática no momento no Brasil? Eu acho que a tendência atual do direito, de um direito que ultrapasse o positivismo dogmático, eu acho que ele deve se preocupar muito antes em reprimir, mas em uma política de incentivo para que os empreendedores passem a ter uma política ambiental condizente, ou seja, isso significa internalizar as externidades, ou seja, incluir entre os seus custos os danos ambientais provocados para a população. Então seria a ideia de criação de impostos verdes, né, que apenassem, ou melhor dizer, tributassem de uma maneira mais elevada aquelas atividades produtivas que dão prejuízo ou que trazem um grande dano ao meio ambiente e estimulasse aquelas que tenham a sustentabilidade mais premente. Exatamente, professor Raimundo, como tributarista, o senhor conhece muito bem essa temática. Por exemplo, Portugal trabalha com redução do imposto de renda. Tem o depósito retorno, né? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos uma legislação que exige que os vendedores, os fornecedores de produtos eletrônicos recolham as baterias, as pilhas, produtos que possuem cádmio, mercúrio, que são potencialmente poluidores. Mas isso poderia ser feito, né? E o que acontece? O Estado não tem condições de implementar, nem de cobrar, nem de fiscalizar. Então, é uma lei que não tem eficácia nenhuma. Se o Estado tivesse uma política fiscal de incentivo, como o depósito-retorno, fazendo com que as pessoas recebessem um valor pela pilha que já está usada, sim, eu tenho certeza que nós estaríamos implementando a legislação ambiental de uma forma não repressiva, mas através do incentivo. Qual o papel, então, do Ministério Público? O senhor citou várias ações exitosas do Ministério Público Estadual na questão do meio ambiente. Mas, basicamente, como é que está estruturado o Ministério Público do Estado da Bahia e, portanto, quase todo o Brasil, para fazer frente a essas demandas do meio ambiente? O Ministério Público brasileiro, ele tem entre suas funções a defesa dos interesses difusos, dentre eles o meio ambiente, que é um bem de uso comum de todos. E os promotores ambientais no Brasil têm se destacado na defesa do meio ambiente. Eu lembro que quando eu cheguei, eu me tornei um especialista me tornei um promotor ambiental quando cheguei aqui na comarca de Salvador, na capital do estado, e a gente trabalhava basicamente com poluição sonora. Eu lembro que nós, quando chegamos aqui em Salvador Salvador tinha um privilégio negativo de ser considerada a cidade mais barulhenta do país. Verdade. E nós passamos a utilizar de um outro instrumento que é muito importante, que é a ação civil pública. E nós conseguimos por fim a várias fontes de poluição sonora aqui nas nossas cidades. Mas ultimamente, juntamente com o Ministério Público de São Paulo e alguns promotores também do Rio Grande do Sul, nós temos feito um trabalho hoje em relação aos animais. Professor Raimundo, o senhor sabe que o Brasil é um país que tem a maior biodiversidade do mundo. Portanto, é um país que precisa cuidar dos seus animais. O tráfico de animais é o terceiro tráfico mais rentável, né, do mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e de drogas. Então, nós temos feito um trabalho forte hoje na defesa desses animais. Professor, essa questão do direito ambiental, direito dos animais, no Brasil, bastante polêmica. No Sul, algumas farras como do boi, no Nordeste, rinhas de galos, né, de galos, o uso dos animais na pesquisa científica. Como fica o Poder Judiciário? Como o Poder Judiciário brasileiro tem enfrentado essas questões? Ele é bastante sensível? Bom, em dois casos que o senhor citou aí, eu já posso dizer que tem decisões do Supremo Tribunal Federal, né? A farra do boi, ela foi, o governo de Santa Catarina, uma ONG ingressou com uma ação. Eu sei que essa ação ela acabou chegando no Supremo Tribunal Federal. O relator à época foi o ministro Francisco Rezec. Sim. E foi julgada, sim, a farra do boi foi considerada uma atividade ilícita, né?
e o governo do estado de Santa Catarina foi obrigado a pôr fim a essa prática. As rias de gado também já foram consideradas inconstitucionais pela Suprema Corte, pelo Tribunal Federal brasileiro. E de modo que nós já temos precedentes da ilegalidade dessas atividades, que são atividades não apenas ilícitas, mas são atividades criminosas. Porque nós temos uma Constituição, no seu artigo 225, inciso 7º, que proíbe toda e qualquer prática que submeta os animais à crueldade. Muito bem, professor. Esperamos que essa sua luta, que eu conheço, tenha cada vez mais amplie-se, sensibilize os setores públicos, o Ministério Público da Bahia e do Brasil e a sociedade civil como um todo para a defesa do meio ambiente, para a defesa dos animais. Professor Heron, o programa Entenda Direito agradece a sua visita e sempre estará à sua disposição para as suas considerações. Eu que agradeço, professor Raimundo, e quero dizer que fiquei muito feliz em participar e contribuir com a divulgação do direito perante a nossa população. Agradecemos então ao professor Heron e o programa Entenda Direito volta já. Logo após o intervalo, tem Janela da Justiça e Pergunte ao Promotor. Voltamos já. A advocacia pública é aquela que trata sobre o direito do Estado. E privada é aquela do povo.